Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos dando sequência hoje à nossa série de estudos a respeito dos princípios reformados de interpretação das Escrituras. Esse que é um curso de hermenêutica bíblica que visa uma melhor compreensão da Santa Palavra de Deus. Nós, nas semanas passadas, nós vimos alguns princípios que nos ajudaram a compreender melhor as Escrituras. Nas semanas passadas, nós vimos, em primeiro lugar, que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Então, se porventura eu tiver um texto e esse texto for para mim difícil de ser compreendido, eu devo procurar outros textos das Escrituras que possam lançar luz nesse texto que eu estou tendo dificuldade, que para mim está um tanto quanto obscuro. Então, a ideia, portanto, é que Deus, como o autor das Escrituras, ele melhor do que ninguém para explicar a sua própria palavra. E isso se faz, portanto, lendo textos bíblicos que possam elucidar, textos bíblicos que sejam difíceis de serem compreendidos. Em segundo lugar, nós vimos também que nós devemos interpretar cada texto de acordo com o seu gênero literário. Nós vimos que na Bíblia nós temos vários gêneros literários. Nós temos narrativa, nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos cartas, nós temos vários gêneros literários. Então, nós devemos, portanto, levar em consideração o gênero literário e ler cada gênero literário de acordo com as suas próprias convenções, tá? De acordo com a sua própria natureza. Nós não devemos ler, por exemplo, narrativa como se fosse poesia. Do contrário, nós entraríamos numa dificuldade muito grande, tá? Já que, no caso, a poesia, ela trabalha mais nessa questão de figura de linguagem, linguagem metafórica. Já não, na narrativa já são fatos reais, né? Já são narrativas de coisas que aconteceram no tempo e no espaço do passado. Então, nós temos que levar em consideração essa questão do gênero literário. Em terceiro lugar, nós advogamos que nós devemos analisar o contexto literário imediato. O que é esse contexto literário imediato? Você deve, ao ler uma passagem, verificar o que o autor desse texto disse imediatamente antes e imediatamente depois aquela passagem que você está estudando. Sim, porque, via de regra, a passagem que nós estamos lendo, ela está dentro de um texto maior. Quem sabe aquele versículo que você está em dúvida, ele faz parte, portanto, de um parágrafo. Esse parágrafo faz parte de um capítulo. Esse capítulo faz parte de uma seção. Essa seção faz parte de um livro. Esse livro, por sua vez, faz parte de um testamento, que, portanto, faz parte da Bíblia. Então, você percebe que existem vários níveis de contexto. Mas, a fim de que você compreenda esse texto que você está trabalhando com o necessário de precisão, é preciso que você leve em consideração, pelo menos, o contexto literário imediato. Porque ter o texto fora de contexto, ele pode ser pretexto para muitos equívocos doutrinários. Em quarto lugar, nós vimos também em aulas passadas que o texto bíblico ele deve ser analisado de acordo com o seu contexto histórico. A Bíblia ela é palavra de Deus, mas ela é também palavra de homens. E nesse sentido, Deus ele revelou a sua palavra ao seu povo no tempo e no espaço. Então, é bom nós compreendermos esse tempo e esse espaço em que Deus resolveu, então, revelar a sua palavra para nós.
Fazendo dessa maneira, nós compreenderemos muitas coisas. Porque, por exemplo, a Bíblia foi escrita numa cultura muito diferente da nossa, uma cultura oriental do mundo antigo, num mundo de frequentes mudanças como que nós vivemos. Ler um texto que foi escrito no Oriente e há muito tempo, sem dúvida alguma, cria alguma dificuldade para nós. Hoje eu gostaria então de trabalhar os últimos 3 princípios de interpretação das Escrituras, e eu gostaria de convidar você, antes de revelar o próximo princípio, para que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de compreender melhor a tua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor e rogar que o Senhor nos conceda cada vez mais, ó Deus, conhecimento e luz para compreendermos assim melhor a tua lei e vivê-la, praticá-la para o louvor da tua glória. É assim que nós te oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o quinto princípio reformado de interpretação das Escrituras diz que você deve localizar a passagem em questão no contexto geral da história da redenção. Isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque a nossa tendência ao ler os livros da Bíblia geralmente é compartimentá-los, ou seja, a gente costuma ler o texto das Escrituras separando cada livro um do outro. Mas essa não é uma leitura que deve ser praticada assim. Essa não é a maneira correta de ler a Bíblia. Na verdade, nós devemos ler a Bíblia como uma única história. A ideia das Escrituras é que, embora haja diferentes autores humanos, o Deus, ele é o autor supremo e primeiro das Escrituras. De tal maneira que Deus, ele faz com que aquela história contada por diversos autores humanos, ela tenha uma unidade. E ela tenha também uma mesma natureza, digamos assim. Que natureza é essa? É uma natureza redentiva. A Bíblia ela é o registro daquele plano de Deus para redimir a humanidade, consequentemente, a sua criação, desse estado de pecado em que ela se encontra. E nós observamos isso desde o início das Escrituras até o final das Escrituras. Deus, ele criou a humanidade, fez com a humanidade uma aliança, um pacto, e esse pacto, ele é o tema de toda a Bíblia. Eu gostaria, portanto, agora de mostrar aqui para os irmãos um pequeno esboço daquilo que é essa história da redenção. Vamos então dividir aqui o slide, primeiramente, em eternidade passada e eternidade futura. Na eternidade passada, a Bíblia nos fala que Deus, ele fez um pacto, uma aliança. As 3 pessoas da Trindade, no pacto da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles resolveram salvar a humanidade. A Bíblia nos fala que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Lá na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz que o Senhor nosso Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, nós fomos salvos antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, pelo próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram nesse acordo, nessa aliança de salvar a humanidade para a sua própria glória. Esse pacto da redenção, portanto, é um conselho de paz que foi realizado antes do mundo existir.
Pois bem, quando Deus criou o homem, ele fez um pacto com esse homem. Esse pacto era um pacto de obras. Deus se voltou para o homem recém-criado e disse: Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse, portanto, era um pacto de obras, era um pacto que exigia uma perfeita obediência. A obediência de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse pacto das obras, ele foi feito com Adão e ele permanece sendo com toda a humanidade que hoje é condenada. Aqueles que não creem em Cristo, irmãos, eles vão ser julgados de acordo com as suas próprias obras. Mas nós sabemos, irmãos, que Adão, ele não obedeceu a Deus, ele descumpriu a ordem de Deus e ele, por intermédio da sua esposa Eva, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento em que ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não merece mais nada, porque ele entrou em aliança com a serpente. Eles preferiram, Adão e Eva, eles preferiram acreditar nas palavras da serpente, em vez de acreditar na palavra do próprio Deus. Razão pela qual eles não mereciam mais nada da parte de Deus, senão a condenação para o inferno. Mas Deus, ele estabeleceu com a sua humanidade um novo pacto. Esse pacto é aquilo que a gente chama de pacto da graça. E esse pacto da graça, ele é feito em Cristo e especificamente com a humanidade redimida. Eu gostaria que vocês percebessem, portanto, a partir desse diagrama que eu estou colocando aí na tela, que o pacto da graça, ele está embutido dentro do pacto da redenção e também do pacto das obras, tá? Por quê? Algumas pessoas dizem, pastor, mas a partir de agora a humanidade ela começou a ser salva de uma outra maneira, porque no início de tudo, Deus salvava o homem de acordo com as suas obras. E agora, depois que Adão pecou, é por graça? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Nós continuamos sendo salvos pelas obras, mas não pelas nossas próprias obras, mas pelas obras de Cristo, nosso Senhor e Salvador, tá? Então, nós somos salvos através desse pacto da graça feito em Cristo Jesus, que é, portanto, a expressão, digamos assim, é a expressão desse pacto da redenção dentro desse tempo histórico em que estamos vivendo. Deus, desde a eternidade, havia planejado nos salvar. Deus nos salvou antes da fundação do mundo através da sua escolha soberana. Ele nos predestinou, tá? E isso é manifestado hoje através do pacto da graça feito em Cristo Jesus com a sua humanidade redimida. Pois bem, uma vez compreendido isso, irmãos, nós precisamos entender que esse pacto da graça, ele tem uma superestrutura, tá? De vários subpactos, tá? De várias alianças ou dispensações ou administrações dentro desse mesmo pacto de graça. Por exemplo, Deus ele fez um pacto de preservação da humanidade e também de toda a sua criação com Noé, lá em Gênesis 8. Mas era também pacto da graça ali, tá? Deus também fez uma aliança com Abraão, em que lhe prometeu descendência em uma terra. Foi o pacto da promessa. Deus também ele fez uma aliança com o povo de Israel. Isso nós vemos claramente
lá naquela parte de Êxodo capítulo 19, versículo 20. Êxodo capítulo 19, capítulo 20, tá? Em que o povo de Israel está ali no sopé do Sinai e Moisés ele sobe até o Sinai, então, para receber os mandamentos de Deus. Por isso que a gente chama aí de pacto da lei. Existe também uma aliança feita com Davi, é o pacto do reino, em que o Senhor Deus escolheu Davi e sua descendência para governar o povo da aliança. E, claro, nós não poderíamos deixar de falar do pacto da consumação, ou chamado também de nova aliança, que é realizada com o Senhor Jesus. Mas o que eu quero tentar mostrar para os irmãos é que todas essas alianças, ou pactos, se você preferir assim chamar, são realizados dentro dessa estrutura maior que é o pacto da graça, que nada mais é do que uma exteriorização desse pacto da redenção dentro do tempo e do espaço, tá? Dentro dessa história que estamos vivendo. Outro aspecto importante a se notar é que esse pacto da consumação, ou essa nova aliança, como nós chamamos, ela é o alvo desse pacto da graça. Todos os outros pactos do Antigo Testamento, eles se voltam apontando para Cristo. A história da redenção, ela é centrada em Cristo, cujo reino é progressivamente desenvolvido dentro desse pacto. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós compreendemos agora que a história ela tem um foco. A história, portanto, ela está se voltando para uma manifestação superior da revelação de Deus. A palavra de Deus nos registra que o Senhor Jesus Cristo diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse ápice de toda a revelação. Perceba, então, que o propósito de Deus, ele não mudou, mas a sua revelação e a sua execução, elas são progressivas ao longo do tempo, porque existe uma continuidade entre os eventos narrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A forma muda, mas a essência é a mesma. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele se revelava o perdão dos pecados da humanidade por intermédio de sacrifícios de animais que eram realizados por sacerdotes, por exemplo, a partir aí do período mosaico, período de Moisés, aqui no pacto da lei, tá? Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo dá a sua própria vida para nos salvar, de tal maneira que ele é o sacrifício perfeito. A forma mudou de animal para o Filho de Deus, mas a essência é a mesma. É necessário uma morte substitutiva para que nós possamos ser salvos do nosso pecado. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, mas o fato é que Deus ele está revelando a sua vontade de forma progressiva. Deus ele não revelou os seus desígnios num único momento, mas ao longo de uma série de atos sucessivos. Por essa razão, o Novo Testamento não é uma descontinuidade do Antigo Testamento, nem os eventos narrados no Antigo Testamento são de uma categoria inferior ao do Novo Testamento. Por isso é um equívoco. O que nós podemos entender assim é que o Novo Testamento ele nos traz assim uma revelação mais madura ou desenvolvida com relação ao Antigo Testamento. Mas, essencialmente, eles são a revelação do mesmo Deus. Eu gosto de usar um exemplo da Lua, as fases da Lua. A Lua ela sempre será a mesma, mas a depender da época do mês em que você observar a Lua ou contemplar a Lua, você perceberá que você verá a Lua um pouco mais ou um pouco menos.
Quando ela está minguante, não dá quase para ver nada. Então, acrescente já mais um pouco. Quando ela, então, está a lua cheia, então dá para você ver completamente. Mas é a mesma lua. Então, o fato no Antigo Testamento era que nós não enxergávamos ainda todos os desígnios, os propósitos de Deus, mas Deus aos poucos estava revelando mais e mais acerca de si mesmo, mais e mais acerca da sua vontade, até chegar em Cristo Jesus, que é a expressão perfeita de Deus. Eu espero, irmãos, que vocês estejam compreendendo, porque isso é fantástico, isso é maravilhoso para nós compreendermos como Deus ele se revela ao longo das Escrituras. Isso é imprescindível, na verdade, extremamente necessário, porque se você não entende assim, vai ser inevitável, de alguma maneira, você querer copiar literalmente para os dias de hoje os preceitos do Antigo Testamento, por exemplo. Então, tem muita gente hoje em dia aí querendo erguer o Templo de Salomão novamente. Meu Deus, não tem necessidade. Não tem. O Senhor Jesus Cristo, ele é o templo. E nós somos pedras desse templo, que ele é a pedra angular. O Senhor Jesus Cristo, nele habita perfeitamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Nós não precisamos mais de um templo. Jesus Cristo, ele é a manifestação da presença de Deus. Nós não precisamos mais sacrificar animais. Jesus é o Cordeiro de Deus. Entende? Então, se nós não compreendermos esse movimento, nós então teremos de alguma maneira que copiar literalmente para os dias de hoje os preceitos, as leis, as ordens do Antigo Testamento que eram próprias daquela época, mas que apontavam para Cristo e têm o seu cumprimento em Cristo Jesus. O fato, irmãos, é que a revelação de Deus para o passado não é necessariamente sua palavra final para nós. Nós vemos isto claramente, como eu já exemplifiquei, na lei cerimonial, na lei civil do Antigo Testamento, tá? E em outros mandamentos. Por exemplo, o mandamento lá no Antigo Testamento que todos os machos, todos aqueles que fossem nascidos na casa de algum crente da Antiga Aliança tinham que ser circuncidados. Ou qualquer homem que quisesse entrar na aliança com Deus, ele deveria ser circuncidado, ou seja, aquela sobrepele, aquela carnezinha do prepúcio, ela deveria ser cortada, tá? Tanto é que lá em Gênesis 17, 14, Deus diz que o incircunciso, essa vida será eliminada do seu povo porque quebrou a aliança do Senhor. Mas, irmãos, agora, nós que vivemos no novo pacto, na nova aliança, em Cristo Jesus, nós precisamos ser circuncidados? Não. Por quê? Por que é que nós não precisamos ser circuncidados? Porque a circuncisão, ela deu lugar ao batismo. A essência é a mesma, tanto da circuncisão quanto do batismo. Mas a forma mudou. Enquanto a circuncisão era um sinal cruento, era um sinal de carne, o batismo já é um sinal espiritual e um sacramento, então, portanto, espiritual, que não envolve, portanto, em nada relacionado à carne, corta a carne. Você entende? Então, a essência é a mesma, mas a forma muda. O mandamento do sábado, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, versículo 10. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nós sabemos, irmãos, que no Novo Testamento isso muda. No Novo Testamento, a igreja cristã, ela passa a guardar o primeiro dia da semana e não o último dia da semana. Por causa que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ressuscitado no primeiro dia da semana e hoje nós
não celebramos mais a criação como ponto culminante da história, mas nós celebramos o primeiro dia da semana como ponto culminante da história, quando o nosso Senhor, Redentor e Salvador, Jesus Cristo, ele morreu e então, nesse primeiro dia da semana, ele ressuscitou para a nossa salvação e para a sua própria glória. Então, esse diagrama que eu estou mostrando aqui para os irmãos, ele mostra essa revelação progressiva. E isso implica que nós devemos, portanto, interpretar essa revelação passada à luz dessa revelação mais recente. Isso quer dizer que eu tenho que comparar a Escritura com a Escritura. Eu tenho que comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E traçar essa mensagem do texto do princípio ao fim da Bíblia. Ou seja, começando lá no Antigo Testamento e indo até o Novo Testamento. Porque a revelação de Deus, ela não muda. Por exemplo, se você perceber bem, ainda tem mais coisa por vir, né? Nós ainda temos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando isso. Mas toda essa história é baseada no mesmo princípio de salvação. Tá? Por exemplo, irmãos, a salvação, diz aí o nosso slide, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos dessa forma, confiando no Cristo da profecia. Os crentes do Novo Testamento são salvos assim, confiando na já realizada obra salvífica de Cristo. Então, Abel foi salvo pela fé, Noé foi salvo pela fé, Abraão foi salvo pela fé, Moisés, Davi, os crentes, todos nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé, todos nós, todos nós. O reino de Deus também é muito bem demonstrado dentro desse diagrama aí, onde o povo de Deus vive, dentro desse reino de Deus. O reino de Deus, então, foi projetado já no pacto da redenção. Ele foi oferecido a Adão, lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era uma representação do reino de Deus. O reino de Deus foi prometido a Abel e aos descendentes de Adão, e foi prefigurado no período de Abraão, naquela que era a terra de Canaã, a terra das peregrinações de Abraão. Deus prometeu aquela terra para ele, e foi prefigurado, então, esse reino de Deus ali. Esse reino de Deus, ele é inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem a esse mundo. O Senhor Jesus Cristo, certa feita, ele recebeu uma mensagem do seu primo, João Batista. João Batista estava preso e ele enviou uma mensagem para o Senhor Jesus Cristo, em que interrogava o Senhor Jesus Cristo mais ou menos assim: você é aquele a quem nós esperávamos, ou nós devemos esperar outro? Ele estava fazendo essa pergunta com relação a se o Senhor Jesus Cristo era o Messias, se ele era o Redentor, se ele era aquele Salvador prometido já no Antigo Testamento. Ao passo que o Senhor Jesus Cristo enviou a seguinte resposta. Ele disse mais ou menos assim: os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão ressuscitando, e certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. O que é que o Senhor Jesus Cristo ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que ele estava inaugurando o reino escatológico de Deus naquele momento. E ele estava fazendo isso principalmente por intermédio de grandes milagres, relacionados inclusive à vida e à saúde das pessoas. Porque o que marca de forma mais profunda a realidade do pecado em nossas vidas hoje é justamente a realidade da morte, de termos que voltar ao pó. E isso é demonstrado não apenas no ato propriamente de morrer, mas nas enfermidades que nós carregamos nessa vida. De tal maneira que quando o Senhor Jesus Cristo ele vem,
ele começa a dar demonstrações daquilo que é a realidade do reino consumado de Deus no novo céus e nova terra, porque lá no novo céus e nova terra não vai ter morto, não vai ter cego, não vai ter coxo, não vai ter nada disso. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo isso. Então, para João Batista, ele está dizendo para ele que o reino de Deus, ele está sendo inaugurado. É o já, mas o ainda não. Ele já chegou, mas ainda não. O Senhor Jesus Cristo, ele inaugurou, mas esse reino, ele ainda falta, portanto, ser consumado. Um exemplo talvez ajude a que nós venhamos a compreender melhor esse princípio. Certa vez eu convidei uma família para ir comer lá em casa, para almoçar lá em casa. E aí nós marcamos meio-dia para que essa família chegasse lá na nossa casa. E aí, deu meio-dia, essa família não chegou, deu meio-dia e 10, deu meio-dia e 20, deu meio-dia e meia, essa família não chegou. Eu comecei a ficar com bastante fome. E para completar, minha esposa tinha feito uma macarronada deliciosa naquele dia. O cheiro estava assim, torturante. E aí eu me voltei para minha esposa quando deu meio-dia e meia, eu disse: minha filha, eu vou comer, eu tô com muita fome, depois quando o pessoal chegar, eu sento à mesa e como mais um pouco, mas eu quero comer porque eu tô com muita fome. Aí minha esposa disse: não, meu filho, não faça isso, aguarde mais um pouco, eu acho que eles estão já chegando. E aí ela saiu da cozinha e foi lá no quarto das crianças. E aí, quando ela saiu lá para o quarto das crianças, eu fui de fininho até lá ao fogão, e aí tirei a tampa da panela lá, peguei um garfo, e aí espetei aquele garfo ali em alguns macarrões e coloquei na boca. Eu experimentei, eu degustei aquela macarronada. Estava uma delícia! Estava ótima! Mas aí eu pergunto para você, eu almocei? Não, eu não almocei. Eu experimentei o almoço. Ou seja, eu tive um antegosto daquilo que eu experimentaria de forma mais completa, perfeita e consumada no almoço. Foi justamente o que o Senhor Jesus Cristo ele começou a fazer aqui. Então, ele começou a demonstrar como o reino de Deus irá se manifestar na glória eterna, quando ele voltar uma segunda vez para nos buscar e assim ele consumar o seu reino para a glória de Deus Pai também. Então, essas são realidades que o Senhor Jesus Cristo efetivou no Novo Testamento e que nós devemos aguardar também no Novos Céus e na Nova Terra. Então, o meu ponto é que esse reino, portanto, ele vai ser consumado na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, você deve procurar localizar a passagem que você está estudando dentro desse contexto geral da história da redenção. Essa passagem que você está lendo, está onde? Está em que parte? E de que maneira essa passagem, portanto, ela se encaixa dentro dessa grande e única história que Deus ele arquitetou desde os tempos eternos para entrar numa aliança com a humanidade. Tá? Então, esse é o quinto princípio. O sexto princípio reformado de interpretação das Escrituras é uma extensão desse quinto. Você deve interpretar o texto com Cristo no centro. A interpretação ela deve ser cristocêntrica. A Bíblia, como eu tenho advogado até aqui, ela é o registro único do plano de Deus para redimir a humanidade, consequentemente a criação de seu estado de pecado. E quem é o Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, o foco vai ser na pessoa dele. Ele vai ter essa proeminência durante essa história da redenção. Ele é o personagem principal dessa grande história, dessa grande e única história que a Bíblia ela registra.
E a gente lê nas Escrituras e nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, e inclusive os escritores do Novo Testamento, eles mostram isso. Tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os autores do Novo Testamento, eles tentam demonstrar que a história é uma série de eventos salvadores determinados por Deus que ocorrem numa sequência histórica cujo clímax, conforme vimos no ponto anterior, é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Nele converge a plenitude dos tempos. Se você ler lá no texto de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, abra a sua Bíblia lá em Gálatas 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em um tempo perfeito. Naquele tempo que Deus, ele havia determinado, na plenitude dos tempos. Se você ler, por exemplo, Efésios, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai repetir essa mesma ideia quando diz assim que Deus fez convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, Deus, ele fez convergir toda a história para aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele viveu, ele teve o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Toda a história era centrada naquele momento maravilhoso em que o Verbo de Deus, o primogênito de Deus, ele então havia se encarnado neste mundo. Então, meus irmãos, a Bíblia ele é esse registro da história da redenção, cujo personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Se você ler, por exemplo, outros textos das Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai demonstrar isso. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 25 e 27, o Senhor Jesus Cristo ele fala com dois dos seus discípulos que estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para lá. Eles estavam tristes, cabisbaixos, depressivos, porque o seu Senhor, o seu Salvador havia sido crucificado. E lá o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta, ele aparece, ele se revela àqueles homens e pergunta para ele por que aqueles homens estavam tristes. E aí eles contam tudo aquilo que havia recentemente acontecido. E aí o Senhor Jesus Cristo ressurreto diz: ó, nécios, hortados de coração, de compreensão, vocês não compreenderam o Antigo Testamento. E aí diz o Evangelho de Lucas que ele abriu a Bíblia, ou seja, ele abriu o Antigo Testamento e começou, portanto, a mostrar como as Escrituras falavam a seu respeito. Então, o meu ponto, meus irmãos, é que toda a Bíblia fala de Cristo. Toda a Bíblia fala de Cristo. O Novo Testamento fala mais explicitamente, é verdade, mas o Antigo Testamento também fala de Cristo. O Antigo Testamento, ele fala de Cristo, porque toda a Bíblia fala de Cristo. O Antigo Testamento, por exemplo, ele prediz a Cristo. Os evangelhos, eles registram o ato redentivo em Cristo. As epístolas, elas interpretam esse ato redentivo em Cristo. E o Apocalipse, por fim, ele demonstra a consumação desse ato redentivo em Cristo. Então, aquilo que a Bíblia registra, irmãos, não são meramente histórias de eventos políticos, de guerras, de problemas sociais, mas são de coisas que dizem respeito a Cristo e a sua obra redentiva. Tá? Os atos de Deus na Bíblia são centrados em Cristo. É por isso que o Novo Testamento está tão abarrotado de referências e citações ao Antigo Testamento. Você vai ver o Novo Testamento, em quase todas as páginas do Novo Testamento, tem alguma
tem alguma citação ou alguma referência ao Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento existe constantemente esse interesse dos autores do Novo Testamento mostrarem que as promessas realizadas no Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo Jesus, na sua pessoa, na sua obra. Então, quando a gente compreende isso, irmãos, nós estamos prontos, então, para compreender o lugar da passagem dentro dessa história redentiva então, contemplar a pessoa de Cristo Jesus, a sua obra salvadora. Nós vamos ver aqui algumas maneiras de perceber como é que nós podemos ter uma interpretação cristocêntrica. A primeira maneira de nós interpretarmos e enxergarmos Cristo em toda a Bíblia é nós vermos essa progressão histórica redentora em toda a narrativa bíblica. Como eu disse, a Bíblia ela só trata de uma única história, que é a história de como Deus quer nos salvar, nos redimir. De tal maneira, irmãos, que nós podemos, portanto, procurar como é que seguir essa linha histórica. E começando da passagem que nós estamos tratando, andando, chegando até a pessoa de Cristo Jesus, progredindo cronologicamente até nós chegarmos ao ápice da revelação em Cristo Jesus. Uma outra maneira de nós compreendermos o texto é essa questão da promessa-cumprimento. Você pode, por exemplo, procurar uma promessa, uma profecia do Antigo Testamento e procurar o seu cumprimento no Novo Testamento. E você perceberá que esse cumprimento sempre vai ter alguma relação com Cristo Jesus. Uma outra maneira é relacionado à tipologia. O que é a tipologia? A tipologia é aquele estudo das pessoas, das instituições, dos eventos históricos do Antigo Testamento, que de alguma maneira revelam realidades futuras, que dizem respeito a Cristo e a sua obra. O Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. E o Novo Testamento nos demonstra que Cristo é esse antítipo, é o cumprimento desses tipos. Enquanto no Antigo Testamento, por exemplo, os animais, os cordeiros, eles eram um tipo de Cristo quando eram sacrificados, o Novo Testamento mostra que Cristo Jesus, ele é esse antítipo, esse cumprimento dessa realidade que o Antigo Testamento já prefigurava. Então, nós vamos ver várias coisas que no Antigo Testamento acabam prefigurando a Cristo. Por exemplo, o templo. O templo, de alguma maneira, prefigurava Cristo. O templo era a casa de Deus, era a habitação de Deus. Em Cristo Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. Mas o templo também é um tipo, por exemplo, da igreja. O apóstolo Pedro diz que nós estamos sendo feitos casa de Deus, santuário de Deus, templo de Deus. Cada um de nós é como uma espécie de um bloco, uma pedra daquele templo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, é aquela pedra da dobra, certo? Aquela pedra que une as demais pedras. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Então, nós podemos, de alguma maneira, olhar o Antigo Testamento e perceber como aquelas instituições, como aquelas pessoas, elas apontavam para Cristo. Por exemplo, o rei Davi, ele no seu ofício de rei, ele apontava para Cristo Jesus, o verdadeiro filho de Davi, certo? Aquele que é o filho de Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele é um tipo de Cristo, o rei Davi. Então, você pode fazer isso também, tá? Ainda existe aqui analogia, existem algumas coisas que
que nós podemos fazer analogias no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por exemplo, Israel era o povo de Deus da antiga aliança. A igreja é o povo de Deus na nova aliança. Então, você pode ver, nós fazemos parte do mesmo povo, tá? Embora que na antiga aliança, Deus ele trabalhava com uma nação especificamente, mas agora Deus está agindo com o seu propósito que ele já havia determinado desde o Antigo Testamento para com todos os povos, para com todas as nações na igreja. Aquilo que Deus fazia para com Israel no Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é revelado fazendo isso para a igreja no Novo Testamento. E assim sucessivamente, você pode fazer algumas analogias. Isso vai ser muito, muito útil para você, portanto, ter essa interpretação cristocêntrica. Temas longitudinais. Você pode, por exemplo, trabalhar alguns temas do Antigo Testamento e ver como é que esses temas eles vão crescendo até chegar no Novo Testamento. Por exemplo, você pode trabalhar, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa ela era aquela refeição que os crentes do Antigo Testamento eles celebravam em comemoração à libertação da escravidão do Egito. E eles, uma vez por ano, eles celebravam essa Páscoa. Eles comiam um cordeiro, eles comiam pães asmos, sem fermento, e eles tomavam vinho. Na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo nos dá um banquete ainda superior. Ele nos dá um pão, ele nos dá o vinho, mas ele mesmo é o cordeiro. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também diz, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Mas ele é esse banquete superior. Tá? Um outro tema longitudinal interessante, você poderia ver a justificação pela fé. Você percebe desde o Antigo Testamento, Abraão sendo justificado pela fé. Isso é muito importante. Tá? O contraste, você pode também fazer um contraste entre aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz em sua perfeição, em sua santidade, e a maneira como as pessoas, ao longo das páginas da Bíblia, elas não fazem como Cristo, refletindo assim a sua natureza pecaminosa. É um contraste. Tá? Pois bem, nós vamos agora para o sétimo e último princípio, irmãos. O sétimo e último princípio é a aplicação prática. Depois que você aplicou esses 6 princípios, a Bíblia se auto-interpreta, interpretação de acordo com o gênero literário do texto, depois que você analisou o contexto literário imediato, depois que você analisou o contexto histórico, depois que você localizou a passagem no contexto geral da história da redenção e enxergou Cristo ali, então você está pronto para tirar algumas aplicações práticas para a sua vida. Isso é muito importante, irmãos, porque a boa interpretação da Bíblia, ela não conduz a um idealismo abstrato, como se o propósito da Bíblia fosse apenas um intelectualismo. Não, a Bíblia ela foi dada para a nossa santificação, para a nossa piedade, para a glória de Deus. De tal maneira que, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos fazendo uma leitura que ela deve convergir naturalmente para a prática, certo? A aplicação nesse sentido, portanto, ela faz parte desse processo interpretativo. Então, quando você fizer aplicar esses 6 princípios primeiros ao texto que você está lendo, você não deve, então, se acomodar e cessar o seu labor depois de você ter visto cada um desses princípios aplicados à sua passagem. Você deve transformar aquilo que você aprendeu em ações para a sua vida diária. Isso não deve ser menosprezado.
porque provavelmente, irmãos, a aplicação do significado verdadeiro do texto seja a tarefa mais importante para nós atualmente. Se o intérprete ele não situar a verdade da palavra de Deus que ele entendeu, certamente a mesma não terá durabilidade em sua mente, pois não atingiu o centro da sua vontade, não atingiu o coração. Os teólogos de Westminster, que escreveram a nossa confissão de fé e os nossos catecismos, eles compreenderam a importância dessa aplicação. Tanto é que lá no nosso breve catecismo, na pergunta de número 3, ele faz a seguinte pergunta: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E aí eles respondem: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Você percebeu? É tanto uma questão de crença como uma questão de ação. Deus ele quer que nós creiamos em algumas coisas, que nós compreendamos a sua vontade, mas também Deus quer que nós venhamos a fazer algumas coisas, porque Deus requer de nós isso. Então, existe uma correlação inalienável entre a fé e a prática, de acordo com o breve catecismo de Westminster. Então, nós temos que nos esforçar, irmãos, para retirar aplicações do texto bíblico que sejam relevantes para a nossa vida. Como é que nós fazemos isso? Eu quero propor, irmãos, três passos para você fazer uma aplicação do texto bíblico para a sua vida. A primeira coisa que você deve fazer, logicamente, é determinar o significado original do texto. Isso a gente já tem procurado dar vários exemplos ao longo de cada um desses 6 princípios primeiros de interpretação que eu expus nesse vídeo e nos vídeos anteriores, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 16, finalzinho da epístola, Romanos 16, versículo 16, em outros textos também que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a própria primeira epístola do apóstolo Pedro, todas essas epístolas, elas acabam encerrando com um indicativo de que os crentes eles deveriam saudar uns aos outros com o ósculo santo. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A primeira coisa, então, que a gente tem que saber é o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou desse ósculo santo. A palavra ósculo é beijo, tá? Então, o que é que isso significa? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que beijar uns aos outros. A gente tem que procurar compreender isso. Logicamente, irmãos, esse beijo não envolve sensualidade. Isso é claro a partir do adjetivo santo, ósculo santo, certo? Demonstra que esses beijos que o apóstolo Paulo estava se referindo, ele não estava se referindo a beijos românticos, ou então sensualidade, nada disso, certo? Pelo contrário, nós temos que entender uma coisa, que o beijo era uma saudação muito comum, usada tanto na sociedade secular, na época do apóstolo Paulo, quanto na igreja. Era um modo para demonstrar afeto, era um modo de demonstrar confiança, modo de demonstrar respeito. Aquele era um gesto, portanto, que não envolvia a sensualidade. Era uma questão relacionada à cordialidade, tá? Então, nós compreendemos, então, o significado desse versículo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Depois que a gente compreendeu o texto, em segundo lugar, nós temos que perguntar qual foi o propósito no qual o autor bíblico ele escreveu aquele texto. Por que é que o apóstolo Paulo
ele, por exemplo, ele diz para os crentes saudar uns aos outros com esse ósculo santo, com esse beijo santo. Isso é importante, irmãos, porque nenhum texto da Bíblia foi produzido para a nossa abstração. O texto bíblico sempre estava relacionado a alguma necessidade do povo de Deus. Então, é importante nós perguntarmos o que é que os primeiros leitores desse texto, eles precisavam realizar a fim de que sejam mais santos, certo? Isso é importante. Então, por que que o apóstolo Paulo, ele disse aquilo? Na passagem que nós estamos trabalhando, o apóstolo Paulo, ele não declara o princípio por trás dessa prática do beijo santo. Mas ele nos lembra em toda essa epístola que todos os crentes, eles pertencem à família de Deus. Em outras palavras, se nós fazemos parte da mesma família de Deus, nós somos irmãos em Cristo e nós devemos, portanto, nutrir um amor fraternal para com cada um membro dessa família e dar a eles esse sinal de afeto. Isso é o que eu imagino que é a coisa mais importante, tá? Ok? Uma vez entendido isso, aí você se pergunta, o que é que o povo que os primeiros leitores desse texto tinham em comum comigo? Por exemplo, eles têm em comum comigo o fato de que eu preciso demonstrar o meu afeto, demonstrar minha simpatia, minha cordialidade com os meus irmãos na fé, tá? E isso, então, faz um link entre aquilo que acontecia naquela época e aquilo que acontece nos dias de hoje. Percebeu? Então, primeiramente, o significado do texto bíblico, a primeira coisa que você tem que fazer para fazer a aplicação. Segunda coisa, você deve se perguntar qual o propósito no qual o autor escreveu aquele texto e tentar identificar como esse propósito ele se relaciona com as nossas necessidades nos dias de hoje. Em terceiro e último lugar, nós devemos ver algumas maneiras pelos quais esse propósito no qual o texto foi escrito, ele pode ser cumprido nos dias de hoje. E para isso é importante você fazer algumas perguntas ao texto. Tem um autor chamado Brian Chappell, ele é um autor reformado muito reconhecido. Ele propôs 4 perguntas chaves para que nós façamos ao texto bíblico a fim de nós extrairmos algumas implicações práticas do texto. Por exemplo, ele diz, pergunte o quê? Pergunte onde? Pergunte por quê? Pergunte como? Então, essas 4 perguntas, o quê, onde, por quê e como. Então, vamos fazer essas perguntas para o texto lá de Romanos 16. Então, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo queria nos dizer quando saudai-vos uns aos outros com ósculo santo? A gente deve fazer essa pergunta. Eu acho que esse o que aqui ele estava querendo dizer que nós sejamos cordiais, que nós precisamos ser cordiais com os nossos irmãos em Cristo. Aí outra pergunta, como? Como é que nós devemos ser cordiais para com os nossos irmãos? Eu acho, irmãos, que nós devemos ser cordiais para com os nossos irmãos, por exemplo, sorrindo para eles, abraçando eles, apertando a mão deles, quem sabe mandando uma mensagem de WhatsApp quando é uma maneira de ser cordial, é uma maneira de demonstrar o afeto, tá? Onde? Em várias esferas. Por exemplo, você pode se perguntar, por exemplo, se algum crente está doente, ou nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, certo? Onde é que você deve demonstrar essa cordialidade? Por exemplo, nas redes sociais, manda uma mensagem de um WhatsApp para o irmão, que faz tempo que você não vê, diz que está com saudade deles, e, claro, obviamente, falando a verdade, diz que em breve deseja retornar ao culto,
e louvar a Deus, né? Então, essa é uma maneira. Onde? E por fim, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo, porque o Senhor Deus nos salvou, nós fazemos parte da mesma família na fé. Então, essas são algumas perguntas que você pode fazer ao texto e assim trazer algumas aplicações práticas para a sua vida. Pois bem, irmãos, eu quero concluir esse estudo trazendo mais algumas indicações de alguns livros que você pode ler e pesquisar a respeito desses 3 tópicos, esses 3 princípios que nós abordamos hoje. Eu quero recomendar esse livro, o Teologia Bíblica, do Gerhard Voss, da editora Cultura Cristã. Esse livro ele vai falar de uma forma maravilhosa a respeito de como Deus ele se revelou progressivamente dentro dessa história da redenção. Então, ele vai lhe dar uma compreensão maravilhosa de como você pode, portanto, ler essa passagem à luz dessa única história da redenção. É fantástico esse livro. Outro livro também, que dentro desse mesmo propósito, é o livro O Progresso da Revelação no Antigo Testamento, do Gerard Van Groningen, da editora Cultura Cristã. Muito bom também esse livro. Segue o mesmo propósito do livro anterior. Esse livro aí, Encontrei Jesus numa Festa de Israel, do John Sitman, é da editora Cultura Cristã. Esse livro ele fala da maneira como o Antigo Testamento, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, principalmente aquelas festas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Para a gente entender, por exemplo, tipologia, é algo muito interessante esse livro, é muito bom, vale muito a pena. Esse livro aí, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, do Sidney Greidanus, também publicado pela Cultura Cristã, ele é um livro de homilética, mas a despeito de ser um livro de homilética, ele trabalha muito a respeito da maneira como nós podemos compreender o texto do Antigo Testamento, focando em Cristo. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis da interpretação das Escrituras para nós, para a maioria de nós, pelo menos. Então, esse livro vai te ajudar bastante a você compreender a Cristo sendo revelado no Antigo Testamento. Esse outro aí, o livro A Verdade na Prática, do Dan Doriani, da editora Cultura Cristã. Esse livro, ele fala a respeito de aplicações práticas, ele é voltado muito para a pregação, mas também ele pode ser utilizado para aplicações devocionais, aplicações do dia a dia, para mim, para você, para a nossa edificação particular espiritual. No que toca a comentários, irmãos, eu queria indicar esse comentário aí, o comentário do Matthew Henry, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. São 6 volumes, 4 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento. Esse comentário é riquíssimo, riquíssimo. Ele foi escrito, inclusive, por um presbiteriano de alguns séculos atrás, período puritano. Esse material, ele traz, assim, além de uma exposição do texto bíblico, muitas aplicações. Na verdade, o foco dele é a aplicação prática para a nossa edificação. São livros muito bons, vale muito a pena você adquiri-los. Eu quero indicar também os comentários de João Calvino, publicado pela editora Fiel. Esse é o Reformador de Genebra, foi o maior intérprete da Reforma. Se você adquirir esses comentários, você vai ter, assim, uma compreensão muito mais substancial do texto das Escrituras. É sempre um comentário muito relevante, vale muito a pena. Esse livro aqui, Meditações nos Evangelhos, é um conjunto de 4 livros, que cada livro falando de meditações em cada um dos evangelhos. É um livro bem devocional, escrito pelo Bispo Riley, publicado pela editora Fiel. Vale muito a pena, muito gostosa a leitura, muitas aplicações práticas também para as nossas vidas. Se você quiser alguns comentários assim mais densos, comentários assim mais profundos, mais exegéticos, eu recomendo os comentários do Antigo Testamento,
da cultura cristã. É uma série de vários autores do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, eu recomendo a série do William Hendrickson, do Simon Steinmaker, da editora Cultura Cristã também. Vale muito a pena. Esses são os melhores comentários exegéticos que você encontra em português, sem dúvida nenhuma. Gente, é isso. Eu quero agradecer a companhia de vocês durante essas 4 aulas e espero em Deus que, através desse estudo, você tenha crescido no maior conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma grande bênção para as nossas vidas. É verdade que nenhum de nós conseguirá aprender toda a riqueza de significado e aplicações da passagem que está lendo, mas a palavra de Deus, a gente não vai compreender tudo, porque ela é ampla demais para a nossa finitude humana. Nós não conseguimos captar a inteireza de tudo aquilo que aquela passagem bíblica que a gente está estudando pode, então, assim, nos dar de compreensão, de importância, de significado. Mas, em vez disso ser algo desestimulador, isso é algo que deve nos animar. O processo de compreensão da Bíblia, por meio da interpretação dela, dura a vida inteira. E assim, todas as vezes que nos voltamos para o texto bíblico, nós podemos, então, encontrar novas dimensões. Às vezes a gente lê o mesmo texto das Escrituras várias vezes, mas toda vez que a gente lê, a gente percebe, então, novas dimensões, novas aplicações, novas implicações que anteriormente não foram percebidas por nós, tornando, assim, a mensagem da Bíblia cada vez mais viva para nós. E, sem dúvida alguma, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que conhecer o único Deus verdadeiro, ela é a vida eterna. De tal maneira que você, conhecendo a Deus, você desfruta dessa vida eterna. Então, diante dessa riqueza que temos em nossas mãos, nós podemos ter prazer na lei do Senhor, em meditá-la de dia e de noite, como dizia o salmista. Esse é o desejo do meu coração, eu espero que tenha ajudado você e que, em nome de Jesus, você possa ser muito edificado por intermédio dessas palestras. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.